Então vamos lá, meus queridos. Vamos fechar os olhos, respirar suave, profundamente, puxando o ar, sentindo o ar entrando, segurando um pouquinho e liberando. Mais uma vez. Vamos soltando o corpo, acalmando o nosso coração, limpando a nossa mente e nos sentindo aqui e agora, sentindo o nosso corpo mais relaxado, sentindo a presença dos nossos anjos guardiões, nossos guias, protetores, e deixando-nos envolver na luz de cada um deles. Respirando mais uma vez. Vamos elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo esta grande oportunidade de estarmos aqui, nesta aula maravilhosa, com tantos ensinamentos, com tantas mensagens esclarecedoras. Então, com esse coração cheio de gratidão, vamos nos conectar à egrégora da Casa Lucas de Assis, a tia Ziza, ao mentor espiritual desse trabalho, deste estudo, a toda a equipe encarregada desse estudo, que com certeza se esforçam muito para que nós possamos nos reunir aqui. E que possamos nos abrir para o esclarecimento e entendimento de tudo que for dito na noite de hoje. Nos ligando a Lucas de Assis, Francisco de Assis, sentindo a presença da Mãe Maria, de Jesus, e nos elevando o nosso pensamento ao Pai Maior, através da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ó Pai Todo-Poderoso, que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Seguindo nos estudos do livro Os Mensageiros, finalzinho do livro, capítulo 47, no trabalho ativo. A interpretação de Bem, obedecendo à inspiração de um emissário de nobre posição presente à Assembleia, era recebida com respeito geral no círculo das entidades desencarnadas. Na esfera dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Observava-se apreciável instabilidade de pensamento. A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. De quando em quando, surpreendíamos determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel e a posição receptiva do comentarista, que parecia perder o fio das ideias, tal qual se diria na linguagem comum. Colaboradores ativos restabeleciam o ritmo quanto possível. Reparamos que alguns irmãos encarnados se mantinham irrequietos em demasia. Mormente os mais novos em conhecimentos doutrinários
exibiam enorme irresponsabilidade. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Viam-se-lhes viam-se-lhes distintamente as imagens mentais. Alguns se prendiam aos quefazeres domésticos, outros se impacientavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que os haviam levado até ali. Aniceto, que não perdia a ocasião de prestar os esclarecimentos novos, considerou discreto. Muitos estudiosos do espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada, os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Entretanto, quem diz concentrar forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito, fora dos recintos de prática espiritista, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outrem, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual? Boa concentração exige vida reta. Para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo o potencial de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. A atitude íntima de relaxamento ante as lições evangélicas recebidas não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque este se entregue, apenas por alguns minutos na semana, a pensamentos compulsórios de amor cristão. Como vem, o assunto é complexo e demanda longas considerações e ensinamentos. Reparei com mais atenção os circunstantes encarnados. Não fosse o devotamento dos colaboradores do nosso plano, tornar-se-ia impossível qualquer proveito concreto. Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos invigilantes para neutralizar determinadas influências nocivas. Eu reconhecia que os benefícios imediatos da doutrinação de bens eram muito mais visíveis entre os desencarnados. No grupo destes, não havia um só que não recebesse consolações diretas e sublime conforto. Fim da interpretação. Pouco antes de se entregar Dona Isabel ao trabalho do receituário, observei que uma senhora desencarnada se aproximara de Isidoro, pedindo emocionada: Ser-lhe-á possível, meu irmão, entender-se por mim, com os nossos orientadores, quanto à possibilidade de me comunicar diretamente com a minha filha, presente à reunião? Estou certa de que, com a permissão devida, nossa Isabel me atenderá à angústia materna. O interpelado mostrou sincero desejo de ser útil, mas, depois de trocar algumas palavras com o instrutor mais graduado da reunião, que se colocara entre a médium e o doutrinador, veio trazer a resposta, algo constrangido, com grande surpresa para mim. Minha irmã, disse ele, o nosso nobre Anselmo não julga viável o seu pedido. Asseverou que sua filhinha ainda não está em condições de receber essa bênção. Ela tem necessidade de testemunhar agora
o que aprendeu do seu exemplo no mundo e precisa permanecer no campo da oportunidade, sem repousar indevidamente nos seus braços. Tem um microfone aberto, pessoal. Por favor, fechem. E como a senhora denotasse tristeza, Isidoro continuou em tom fraternal. Não somente por isso, minha amiga, nosso instrutor se vê forçado a desatender. A medida traria inconveniente grave para o seu sentimento maternal. No estado evolutivo em que se encontra, e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. Prender-se-ia a mãezinha afetuosa e sensível, e talvez a irmã se visse perturbada em sua nova carreira espiritual. Ela precisa estar mais livre para testemunhar, enquanto seu coração deve permanecer em liberdade, por nobre merecimento conquistado ao preço do seu suor e lágrimas, quando na terra. Considerando, embora, o caráter sagrado do amor, em sua afeição maternal, nossos orientadores não podem conceder a sua filha o direito de perturbá-la. Compreende? Não se atormente com esta impossibilidade transitória. Lembre-se de que todos somos filhos de Deus. O Senhor terá recursos para atender a jovem em seu lugar. Quanto ao mais, alegremo-nos em nossos serviços. Recorde que o auxílio não se verificará pelo processo direto, mas podemos recorrer ao método indireto. Quem sabe? Amanhã, possivelmente, poderá encontrar-se com a sua filha em sonho. A interpelada sorriu confortada e obtemperou. É verdade, devo compreender a nova situação. Nesse instante, acercou-se de Isidoro uma entidade amiga que solicitou. Meu caro, estimaria suas providências junto dos receitistas para que forneçam novas indicações ao Amaro. Meu sobrinho necessita de amparo à saúde física. O esposo espiritual de Isabel tomou uma expressão significativa e respondeu: Não posso, meu amigo, não posso. Se Amaro pedir e os receitistas cederem, tudo estará muito bem. Mas você não ignora que nosso doente é muito rebelde. Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano, por 5 vezes, sem que ele correspondesse aos nossos serviços. Não se resolve a adquirir os remédios indicados, e quando os obtém, por obséquio de amigos, despreza os horários e julga-se superior ao método. Critica mordazmente as indicações obtidas e serve-se delas com desprezo. Naturalmente, não estou agastando com isso, como adulto que não se aborrece com as brincadeiras de uma criança. Mas você compreende que estamos lidando com material muito sagrado e não há tempo para conviver com os que estimam a brincadeira. Além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. Isidoro falava com uma inflexão de bondade fraternal que afastava todos os característicos da franqueza contundente. Compreendi que para atender a tanta gente e movimentar-se entre tantos propósitos heterogêneos, não seria possível tratar os assuntos de outro modo. O serviço prosseguia com enorme demonstração educativa para Vicente e para mim. O esforço dos clínicos espirituais, aliado à abnegação da intermediária, comovia-me o coração. Era necessário, de fato, grande renúncia para atender ao trabalho compacto e numeroso no setor de assistência aos encarnados, porque poucos frequentadores do grupo pareciam manter a atitude correspondente à sublime dedicação fraternal em nome do Mestre. Aniceto, porém, adivinhando meus pensamentos, falou com bondade. Um dia, André,
você compreenderá com Jesus que melhor é servir do que ser servido, mais belo é dar do que receber. Final do capítulo 47. Bom, a gente vê vários ensinamentos aí nesse capítulo, né? A questão da harmonia dentro de um centro, tanto na corrente como também no ambiente como um todo, mesmo quando vai haver a palestra, que tem os frequentadores, que já por a sua natureza, eles têm uma tendência de interferir na harmonia. Porque tem aquele que senta, que fica olhando, analisando, aquele que fica pensando nas suas coisas, no que vai fazer depois, no que fez durante o dia, alguns até contrariados por estarem aí, a gente até já comentou sobre isso em outros capítulos, mas cabe a quem manter a corrente e a harmonia no centro como um todo? Aos médiuns. Esses é obrigação, a obrigação da atitude elevada, da concentração, da postura, tudo pode interferir, mas se essa corrente tiver com o auxílio dos médiums em ligação direta com o alto, não vai ser uma interferência dos frequentadores, que até a gente vai ver no capítulo seguinte aí, que também o frequentador mesmo disperso, ele é um doador de energias. Né? Inconscientemente ele doa ectoplasma. Mas cabe ao médium, cabe aos dirigentes, aos médiuns mais experientes em elevar a vibração e sintonizar aí fraternalmente, quem sabe, até chamar a atenção de um outro colega médium que esteja ou falando um assunto que nada a ver, né? Que vem ali fazer um comentário que não tem nada a ver, ou de seus problemas, ou questões humanas, e assim sucessivamente. Tudo isso interfere na egrégora da casa. A gente fala tanto em egrégora, a egrégora da casa, Lucas de Assis. O que é a egrégora? É a resultante do pensamento coletivo. Já tem ali uma série de espíritos enfermos que vão ser assistidos, há espíritos, claro, que elevados, que estão trabalhando em nome do alto, mas eles necessitam da energia do mundo dos encarnados. E essa energia primordial, ela tem que sair dos médios. Então, se o médio vai a contragosto, que vai tá perturbado, tá alguma coisa, tem que ter humildade, muitas vezes até não é o ficar em casa. A gente sabe que o ficar em casa até não é a melhor decisão, mas ter a humildade de dizer assim, olha, hoje eu vai ficar mais reservado e até receber energias e contribuir à medida do possível, que vai estar na corrente, mas não chegar lá para perturbar, né? Porque vai contar os seus problemas, as suas angústias, isso e aquilo, e muitas vezes faz com que há um dispêndio de energias. E isso aí é questão de disciplina, né? De atitude que o médium tem que ter individualmente e o centro como um todo, coletivamente, tem que ter essa postura. Dia de trabalho é dia de seriedade, de servir. A gente vê a outra questão ali essa do Anselmo, que negou aquela mãe que se comunicasse com a filha desencarnada que estava naquela sessão, né, na casa da Isabel. E aí é sugerido que ela faça esse encontro pelo sono. E olha só a sabedoria que tem por trás disso. Se a filha recebesse essa mensagem da mãe naquela sessão, naquela reunião mediúnica, criaria um elo de dependência da filha com a mãe, nem a mãe ia conseguir se libertar por inteiro daquela, porque cada um segue o seu curso, né? O mundo dos encarnados e desencarnados, a mãe segue com as suas tarefas, ela ia ficar angustiada com o momento seguinte dessa comunicação que ia interferir no seu dia a dia da filha, que certamente ia sair da sessão, ia contar para os seus familiares, para os seus conhecidos, recebi a mensagem da mamãe, papapá, e ao invés de ter assim, um efeito promissor para que ela mudasse de atitude, ia criar um elo de dependência. E aí vem o espetáculo. Provavelmente também familiares, amigos, eu também quero ir lá porque o meu pai, porque eu perdi minha mãe não sei quando, ou perdi minha tia, meu avô, eu quero ir nesse centro, quero ir nessa casa. É assim que acontece. Isso é um efeito humano.
eu estava vendo, eu acho que foi a semana passada, na internet, tá? Me caiu veio aquela coisa que faz de YouTube, né? Que a gente vai fazendo consultas ali, vai assistindo coisas e o algoritmo te manda coisas da área. Então, vem muito de espiritismo. E veio para mim um videozinho que foi até uma repercussão de uma TV lá do Norte, Nordeste, lá em Belém do Pará. Um rapaz, que até o nome me chamou atenção, porque é Cláudio Ronaldo, nome diferente, Cláudio Ronaldo, tem esse caso na internet. E ele desencarnou, morreu em 1992, com 22, 23 anos, antes de 25, uma coisa assim, 23, 24 anos, por aí. Uma doença grave, eu não sei se foi leucemia, e aí ele desencarnou em 92. E a família religiosa católica, frequentando a missa e tal. E aí, parece que de 2 anos, o aniversário de 2 anos, o aniversário dele ou da morte, houve uma missa e estava sendo filmado. E no filme aparece o rapaz esse que desencarnou 2 anos antes, acompanhado de um outro que estava de branco. Como é que eles perceberam isso? Filmaram a missa e aí aparece lá entrando 2 pessoas e ficam nos últimos bancos assistindo a missa e, segundo os pais, os familiares, olha, esse é o fulano. E o outro a gente até não conhece, claro, que era um instrutor, alguém que estava levando. E aí a gente sabe, pelas fotografias e o filme, ele consegue pegar um comprimento de onda que muitas vezes até o ectoplasma do ambiente consegue materializar, sob o ponto de vista da visão, espíritos, né? E aí isso repercutiu muito na época, foi objeto de TVs, reportagens lá no Pará. E a família, a partir daí, comprovou que ele até naquela época vivia o Padre Quevedo, aquele que disse que tudo era um absurdo, e papapá, que isso aí é coisa da mente de cada um, e que não tem, que provavelmente foi fraude, papapá. Bom, mas não importa. O pai e a mãe e os familiares, a partir deste momento, passaram a cultuar a imagem do filho desencarnado. E aí a reportagem coloca uma coisa que eu achei muito curiosa, que é mais ou menos isso aí. O pai até hoje, não sei se ele vive ainda, porque essa reportagem faz uns 5, 6 anos. Ele já envelhecido, isso foi em 94, né? Então a reportagem de 2014, por ali, o pai já envelhecido, e aí perguntaram para ele, tá, mas o que foi depois daquela, o que mudou na sua vida? Não, o que mudou é que eu não fico um dia sem pensar no meu filho. Aí uma irmã, que também uma sobrinha, filha dela, estava assim, eu sou dizendo médio, né? E que aí eu enxergo, eu percebo ele. Então aí a família pega como referência essa sobrinha que se diz médio, que enxerga, percebe. Ele está aqui hoje. Então ficou um ambiente de culto e aprisionamento daquele espírito que não está fazendo bem para ele daquela forma. E olhe só o pai, que a partir daquele desencarne do seu filho, nunca mais a vida para ele foi a mesma coisa, quer dizer, não se conseguiu se desligar, que nós seguimos uma trajetória no mundo dos encarnados. É lógico que a gente sente, pensa, e são ideias, mas o aficionamento em cima da figura do filho, que nem um dia ele conseguiu deixar de pensar. Então, é aí cultuando a foto na parede, aí o que fazia, e aí vem aquelas outras coisas, vou rezar pelo fulano para me ajudar para isso, coisa que jamais a gente tem que fazer, né? Cada um tem uma trajetória, e nos ajuda são os espíritos elevados em nome de Jesus, os intermediários de Jesus, que têm um determinado equilíbrio já para nos dar assistência, e não são esses que desencarnaram na nossa... É muito raro acontecer isso, a gente já viu aí por estudos de capítulos anteriores e até em outras obras, o quanto que isso às vezes é possível, mas é uma exceção, muita exceção, de um espírito que vai desencarnar e ter uma função de nos assistir ou de nos dar o auxílio. Então, isso a gente vê assim o quanto que é importante essa mensagem, que não é dado à mãe para se comunicar num centro espírita, para evitar se distanciar do espetáculo circense, e que seja pelo sono. Por quê? Porque pelo sono ou não vai se lembrar totalmente todo dia, vai ter só as impressões da consequência do encontro espiritual,
E não vai levar aquela questão da casa. Imagina as casas. Vamos lá, a nossa casa lá, a Casa Lucas de Assis, se nós tivéssemos a psicografia, e se tivéssemos outros fenômenos, até físicos, mediúnicos, né? O que ia levar? As pessoas não iam lá por a sua fé, nem para mudar de atitude, nem para trabalhar para o bem, nem para servir os outros, iam lá para assistir o fenômeno. E isso é natural, faz parte da nossa imperfeição, a imperfeição humana. A outra questão, eu também, olha, naquela casa que eu já falei, do Kardec, ali na Andrade Neves, parece que ali no centro, ao lado daquele antigo Cine Vitória ali, tinha a Casa Allan Kardec, que era recentista, o cacete ia ali pegar homeopatia, algumas coisas até foram muito boas, até para rinite e tudo, eu consegui, pela homeopatia, conseguir equilibrar e até curar disso, né? Porque nunca mais tive. E eu assisti ali que as pessoas que colocavam o nome e tal, ou pediam uma receita para o fulano, aí faziam uma lista, né? A gente vê o outro lado. Vê só, esse Amaro, que o Isidoro negou para ele a receita. Por quantas vezes? 5 vezes, ele pegou, recebeu a receita, recebeu as medicações e nem seguiu o tratamento, não quis nem saber, ou interrompeu no meio, e aí vai lá o familiar para pedir alguém que está ali no ambiente pedindo, e que aí vem o desencarnado pedia, olha o atendimento VIP, me direciona para o cara, e aí ele, de forma fraterna, mas também com uma determinada energia e determinação, ele nega dizendo, olha, nós temos mais o que fazer, e servir a quem quer ser ajudado, né? Porque o próximo é aquele que quer ajuda, não é aquele que a gente acha que tem que ajudar. Então, isso também vale não só para isso, como também alguns que vão e pede lá o atendimento, aí vão, não sei como é que está lá o agendamento, ó, vou pedir para agendar para o meu fulano aqui, e o fulano nem está sabendo, vai saber só depois que está marcado, e aí não ficar na expectativa se ele vai ou não vai. Ou, às vezes, até acontece de ser marcada a consulta e senta na frente, e isso nós já assistimos algumas vezes na casa, né? E aí, meu, como é que tá? Não sei, quem me mandou aqui foi o fulano que marcou para mim. Queria ver o que aparece aí para mim. Imagina só, olha. E aí, aí abre o campo e parece que tem uma barreira na frente, não se consegue uma concentração, e muitas vezes até vem intuitivamente de mandar, olha, manda uma energia, uma mensagem, né? E aí saem algumas palavras, muitas vezes, para dizer para a pessoa, mas, na realidade, a ambição maior é do terceiro que agendou e quer que o fulano seja tratado. Isso eu vi várias vezes, e a gente acompanha, não é só da Casa Lucas, existe em todos os ambientes mediúnicos de atendimento dessa forma. Acho que isso é um equívoco que serve para nós, sempre o estudo serve para nós de alerta, alerta para a nossa postura, para a nossa visão e ver a vida como ela é, né? Nós estamos aí vendo esse livro, não esquecer disso, que ele é uma semana no mundo espiritual, e esses atendimentos, os últimos capítulos, todos numa casa que funcionou como centro espírita, que é a própria casa da Isabel, né? Mas é uma cópia, se o centro espírita, o nosso centro, a Casa Lucas de Assis, é referência do alto, todas essas coisas acontecem já lá conosco, já aconteceram ou vão acontecer. E isso serve de aprendizado para nós, como até se disciplinar para essas coisas e perceber o quanto que às vezes a gente tem que saber dizer o não é não, e um não fraterno tem o mesmo valor da anuência nossa quando a gente quer ajudar alguém, mas tem que respeitar o livre-arbítrio, não é só, em alguns momentos, ter essa noção do todo, e essa noção do atendimento, de como se dá o atendimento, a postura do médico e assim sucessivamente. Eu acho que é isso. Se não tiver, vamos tocar o próximo, Flávio. Vamos lá, então. Capítulo 48, Pavor da Morte. Numerosas explicações do orientador atendiam minhas indagações naturais. No entanto, restava aprender alguma coisa. Por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados? Já que recebiam assistência espiritual, não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? Respeitosamente,
Interroguei Aniceto nesse sentido. De fato, André, respondeu o generoso mentor, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos em nossa esfera de ação. Você mesmo, nos primórdios da nova experiência espiritual, não foi conduzido ao ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento. Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, sentem-se possuídas de doentia saudade do agrupamento, como acontece no outro plano de evolução aos animais, quando sentem a mortal saudade do rebanho. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Esta sala, em momentos como este, funciona como grande incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimação de certas organizações espirituais à vida nova. E designando a grande assembleia de necessitados, continuou. Os irmãos, nas condições a que me refiro, ouvem-nos a voz, consolam-se com nosso auxílio, mas o calor humano está cheio de um magnetismo de teor mais significativo para eles. Com semelhante contato, experimenta o despertar de forças novas. Por isso, o trabalho de cooperação em templos dessa espécie oferece proporções que você, por agora, não conseguiria imaginar. Não observou os preguiçosos, os dorminhocos e invigilantes que vieram colher benefícios nesta casa? Pois eles também deram alguma coisa de si. Deram calor magnético e radiações vitais proveitosas aos benfeitores deste santuário doméstico, que manipula os elementos dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas às entidades combalidas e inadaptadas. E sorrindo, concluiu o bondoso. Tudo tem algum proveito, André. Nosso Pai nada cria em vão. Terminada a reunião com benefícios gerais, que não me cabe descrever pormenorizadamente, atendeu Aniceto ao facultativo desejoso de aproveitar-lhe o concurso nobre junto aos clientes. Grande número de vezes, exclamou o receitista do grupo de Dona Isabel, como a prestar informações a Vicente e a mim. Não só ministramos medicação aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados, que no curso da moléstia se encontram sob nossa assistência. E são sempre muitos? Indaguei. Número crescente, elucidou atencioso. Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos enfermos, mas na maioria dos casos somos forçados a agir por nós mesmos. Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos. Há companheiros que se consagram a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados e moribundos isoladamente. São eles nossos devotados colaboradores em todas as situações. Puséramos-nos a caminho e, a breves minutos, estacionávamos diante de um edifício de vastas proporções. O colega gentil conduziu-nos ao interior de espaçoso necrotério, onde defrontamos um quadro interessante. O cadáver de uma jovem de menos de 30 anos ali jazia gelado e rígido, tendo a seu lado uma entidade masculina em atitude de zelo. Com assombro, notei que a desencarnada estava unida aos despojos. Parecia recolhida a si mesma, sob forte impressão de terror. Cerrava as pálpebras deliberadamente, receosa de olhar em torno.
terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos, exclamou o facultativo atento. Mas a pobrezinha, há 6 horas que está dominada por terrível pavor. E apontando o cavaleiro desencarnado, que permanecia junto dela, cuidadoso, o receitista esclareceu. Aquele é o noivo que a espera há muito. Aproximamo-nos um tanto e ouvimos-lo exclamar carinhosamente. Cremilda, Cremilda, vem, abandona as vestes rotas. Fiz tudo para que não sofresse mais. Nossa casinha te aguarda, cheia de amor e luz. A jovem, todavia, cerrava os olhos, demonstrando não querer vê-lo. Notava-se perfeitamente que seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do vaso físico. Mas a pobrezinha continuava estendida, copiando a posição cadavérica, tomada de infinito horror. Aniceto, que tudo pareceu compreender num abrir e fechar de olhos, fez leve sinal ao rapaz desencarnado, que se aproximou comovido. É preciso atendê-la de outro modo, disse o nosso orientador resoluto. Vejo que a pobrezinha não dormiu no desprendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual. Não convém que o amigo se apresente a ela já. Não obstante o amor que lhe consagra, ela não poderia revê-lo sem terrível comoção, neste instante em que a mente lhe flutua sem rumo. Sim, considerou ele tristemente, há 6 horas chamo-a sem cessar, identificando-lhe o terror. Redarguiu Aniceto conselheiral. A ausência de preparação religiosa, meu irmão. Ela dormirá, porém, e tão logo consiga repouso, entregá-la-emos aos seus cuidados. Por enquanto, conserve-se alguma distância. E fazendo-se acompanhar do facultativo, que assistira espiritualmente a jovem nos últimos dias, aproximou-se da recém-desencarnada, falando com inflexão paternal. Vamos, Cremilda, ao novo tratamento. Ouvindo, a moça abriu os olhos espantadiços e exclamou. Ah, doutor, graças a Deus, que pesadelo horrível. Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, chamar-me para a eternidade. Não há morte, minha filha, objetou Aniceto afetuoso. Creia na vida eterna, profunda, vitoriosa. É o senhor o novo médico? Indagou confortado. Sim, fui chamado para aplicar-lhe alguns recursos em bases magnéticas. Torna-se indispensável que durma e descanse. É verdade, tornou ela de modo comovente. Estou muito cansada, necessitando de repouso. Recomendou-nos o instrutor em voz baixa, prestássemos auxílio em atitude íntima de oração, e depois de conservar-se em silêncio por instantes, ministrou-lhe o passe reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. Deslocou a Aniceto, afastando-a dos despojos com o zelo amoroso de um pai, e chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente. Agora poderá encaminhá-la, meu irmão. O rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo e viu-o retirar-se de semblante iluminado, utilizando a volitação a carregar consigo o fardo suave do seu amor. Nosso mentor fixou um gesto expressivo e falou. Pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. É de lamentar, contudo, não se tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém,
ter-se-á adaptado à vida nova. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. E desejoso, talvez, de consubstanciar a síntese da lição, rematou. Como vem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina, há muitos séculos, que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas, que vivem para sempre. Final do capítulo 41. Bom, a gente vê no início desse capítulo aí aquela questão que a gente já colocou antes, que é a indiferença de frequentadores na casa, né? Que aí fica lá, aquele cara que está lá sentado, olhando, vendo e tal, mas ele inconscientemente é um doador de energias. Ele pode emanar, muitas vezes, até um pensamento de contrariedade, mas se ele ficar imóvel, indiferente, ele acaba sendo uma doação de um veículo de doação de energias, é uma usina. Por quê? Porque o mundo dos encarnados, com o nosso corpo físico, com a força do nosso pensamento, nós conseguimos fazer coisas prodigiosas. Agora, inconscientemente, só a nossa presença, quando é utilizada com a presença de espíritos, né, que utilizam dessa faculdade de aspirar o ectoplasma, o fluido vital, consegue auxiliar nos trabalhos dentro de um centro espírita. Os espíritos, esses lá de baixo, que tentam muitas vezes até intervir no nosso psiquismo, eles nos induzem a um pensamento em sintonia com eles, ou seja, de sentir uma contrariedade contra alguém, uma animosidade num determinado ambiente, e aí nós passamos a produzir também, da mesma forma inversa, o fluido que eles vão utilizar para alcançar um objetivo deles, que é de atacar alguém, de fazer uma investida num determinado ambiente, de muitas vezes até coletivamente interferir no psiquismo coletivo daquele ambiente ou até de terceiros. Esse lado nosso, a gente tem que dizer assim, tanto a força do pensamento como o fluido vital, o ectoplasma, ele pode ser usado e é utilizado no centro espírita para o auxílio, como também é para a investida do mundo inferior para os seus intentos dos seus objetivos, né? Momentâneos ou não. A outra questão, então, da Cremilda, essa assombração que ela sente, o pavor da morte. Essa Cremilda não era uma pessoa ruim, era uma pessoa boa. Esse noivo dela, desencarnado, era uma pessoa boa, né? Tanto é que tem uma determinada faculdade que ele consegue até volitar depois, quando ele vai fazer o encaminhamento. Mas olha só os equívocos. Quando a gente diz assim, se diante da morte, não basta a gente ser uma pessoa boa se tiver aprisionada com determinados conceitos dogmáticos, doutrinários, que nos distanciam do fenômeno da morte. Tem muita gente que acredita que a morte é o céu e o inferno. Não acredita nesse o além-túmulo, do logo a seguir continuar exatamente como nós estamos, hoje vivendo aqui. E dizem os espíritos, se tem uma vantagem que podemos hipotecar ao espírita, é essa. É a única vantagem do espírita, é de perceber o além-túmulo e conseguir logo, claro que aí fruto do quê? Do seu conhecimento, dos seus estudos, e se aprover a nós, de um minuto para outro, a gente desencarnar, facilmente nós vamos nos dar conta do além-túmulo, pelas comparações que nós vamos ver. Então, ali ela estava ouvindo o noivo e sabia, o meu noivo está morto. Eu estou tendo assombração, estou tendo um pesadelo. E olha a linguagem que o Aniceto tem com ela, de minha irmã, tal, está dando auxílio. É exatamente essa linguagem que nós temos que ter com os moribundos, aqueles que estão em processo de desencarne, aqueles que já estejam numa UTI, que estão partindo, é fazer a linguagem, olha, vamos continuar esse tratamento, não é dizer assim, agora tu vai para o outro lado. Então, dizer assim, continue, aqueles que aparecerem aqui no teu quarto, aqui nessa UTI, ou aqui nesse hospital, para te auxiliar, faz o que eles dizem.
pensa neles e obedece o que eles querem querem te auxiliar. É lógico que existe um filtro que se faz quando, nesse desdobramento, nessa fase do enxergar o lá e o aqui, se atormenta o espírito, ele tem que invocar a sua luz e tudo. Aí já é um processo um pouquinho mais complexo. Eu me lembro de uma questão de um médico, alguns anos atrás, que eu conversei com um médico oncologista, é um amigo meu. E ele, por ser oncologista, lida com o quê? Com doença degenerativa, câncer e tal, que leva, muitas vezes, quem não se cura, desencarna na mão deles, né? Então, aquela coisa, eu perguntei para ele, ele sabe que nessa conversa sabe que eu era espírita, até me lembro que tinha as questões do dia do trabalho, que não podia isso, não podia aquilo, e ele fazia muitas perguntas, mas era uma pergunta assim, aquela coisa da a ciência perguntando, mas não vou muito. E eu perguntei para ele, como é que tu deve ter muitos morrendo na tua mão, né? Muitos, tu deve ter acompanhado o desencarne. Ele disse, bom, é uma das coisas que é o peso dessa minha profissão oncologista, é o que eu mais, assim, a sequência é o óbito e ter que fazer o atestado de óbito de quantos. Então, já de tudo, é de ser chamado de madrugada, de fim de semana, disso, daquilo. E aí eu perguntei, mas o que mais tu visse, assim, tu tem algumas coisas que tu deve ter visto, chamar a atenção. Ele disse, eu vi de tudo. Aí eu me lembro que ele contou de alguns tipos de paciente na hora da partida, ou não horas antes, dias finais, doutor, pelo amor de Deus, não me deixa morrer. Doutor, não sei o que. Aí ele disse assim, aí nas alucinações, que aí por causa da morfina, disso aí é aquela alucinação, visão, né? E pacientes dizendo assim, eu não aguento mais aqui, eu tô tendo essa medicação, eu estou tendo alucinações e estão me cobrando coisas, e aí é isso e aquilo. Aí começam a relatar coisas da própria vida de espíritos que já estão lá do outro lado desencarnados, cobradores. Muitos, muitos. Aí vem as doenças degenerativas, aí vem aquela questão de causa e efeito. E ele relatando que alguns, a partida suave, outros relatando, olha, está tão bom, doutor, tá, eu não tenho mais dor, e tenho sonhado, aí começa uns relatos, tenho sonhado com esse, com aquele familiar que já foi, e está tão bom que essa medicação, quer dizer, a partida suave e aquela atormentada. E alguns contam o tormento que é uma situação piorada como essa da Cremilda. Essa Cremilda tinha um determinado mérito, mas foram os conceitos religiosos dela que a aprisionaram no leito. Ou seja, se lembrava do noivo e o noivo não teve a habilidade necessária de dizer assim, pô, vem comigo e vamos ter a nossa vida aqui até. Ela tinha noção do mundo espiritual, mas conduziu de uma forma equivocada. E aí, infelizmente, ele é auxiliado pelo aniceto que faz aquela mensagem da transição. O sono reparador ele é extremamente necessário para o desencarne. Desencarnar não dói, mas ele é muito bom que haja esse sono, a transição. O espírito, via de regra, não vai assistir logo o seu desencarne, são só os desencarnes mais abruptos, né? O Chico Xavier ficou dormindo e foi conduzido, a gente vê lá na próxima dimensão, foi conduzido lá com a veneranda, que aí é levado, segundo, né, os relatos, que foi Jesus que o levou para o mundo transcendental em sono. O Bezerra de Menezes, se sabe, um médico lá, que desencarnou em 1900, né, mais de 100 anos atrás, ele, quando desencarnou como médico dos pobres, espírita e tal, e ele despertou, foi lá na enfermaria de um hospital que ele foi acolhido. E ele acordou, foi despertado com a cantoria daqueles que depois ele fica sabendo são ex-pacientes dele, aqueles que ele ajudou tanto, que já tinham partido, que fizeram questão de organizar um coral para recebê-lo em cânticos, que ele sai então do leito e vai para a sacada e assiste esse coral cantando em homenagem a ele, que ele não entendeu muito na hora, mas dormiu. Teve a transição. E aquele que a gente pode se atormentar e dizer assim, mas o que vai ser do desencarne? O que sobra para cada um de nós? Aquele que pensa no bem e tem a vocação de ter
encontrado o significado da sua vida, que é o de servir, de procurar ser bom a cada dia, de procurar auxiliar, de ter a consciência de que é imperfeito e que está procurando superar os seus defeitos no dia a dia, esse não tem o que temer. Não vai, o que vai nos atormentar no momento do desencarne não vão ser as nossas faltas de passado desta encarnação. Eu fiz há 10 anos atrás, 30 anos isso, aquilo. Se eu já tenho a consciência hoje do erro cometido, é meio caminho andado, e aí se vê ali também, tem os relatos, aqueles que estão nos amparando. Olha ali, então, são os tuberculosos que eles relatam, o que tem isso, o que tem aquilo, o cego, os deficientes mentais e tal, todos têm um acolhimento. Todos aqueles que nós visitamos no hospital ou numa residência, que estejam no momento da sua partida, eles também têm o seu acompanhamento espiritual, por mais que seja de pavor e temor, porque eles estão enxergando, aí vem a consciência, passa a enxergar mais aquele que esteja atormentando. Mas o representante do alto também está presente, falta o elo de ligação. Cabe o que fazer cada um de nós quando a gente vai visitar um moribundo desse, ou um adoentado, ou alguém que esteja... É orar para que ele possa perceber esse mundo espiritual que está ao alcance dele em nome do alto. Isso que falta para as pessoas, para os espíritos, é de a gente se dar conta de que nós somos amparados pelo alto, quer dizer, jamais Deus desampara os seus filhos e tal. Então, nós não temos a falta do auxílio, falta a conexão com esse auxílio. E aquele que, porventura, possa acontecer com cada um de nós, de no momento do desencarne, ter essa assombração, não o pavor da morte, mas coisa pior, assim como aquela que é relatada pelos médicos, o medo de morrer e ser, talvez, conforme o caso, ser atormentado pelos seus opositores no campo, no mundo espiritual, é enxergar nessa visão espiritual a luz e incidir pelo pensamento luz para essas entidades, enfraquece e vão surgir espíritos que estão presentes, que a gente não está enxergando e acaba dissipando essas energias. Mas isso tem que ser feito com sinceridade. Não é o boca para fora, uma luz, agora estou me lembrando daquilo. Se tiver atormentado e ninguém está livre disso, quem vai saber se a lei de causa e efeito, a gente pode, pelo nosso livre-arbítrio, daqui um pouquinho cometer uma atrocidade, cometer uma injustiça, cometer seja o que for, e vai nos levar a uma consequência logo no nosso além-túmulo, e não havendo esse arrependimento, não havendo essa consciência do erro cometido, nós podemos cair numa situação dessa mais aterrorizante ainda que essas relatadas. Isso é possível. Agora, há como se libertar disso? Há como seguir um caminho de libertação, é ter sinceramente o desejo de se auto-perdoar e perdoar a quem a gente possa ter ofendido. Isso é o que liberta o espírito. Isso é que vai fazer com que, certamente, todos aqueles que se utilizam da oportunidade da vida, dessa eternidade do espírito, de procurar ser uma pessoa melhor, de procurar ser um espírito, uma individualidade em sintonia com o alto. Essa é a essência nossa para o nosso aprendizado do dia a dia. E isso deve valer, então, não só para um espírito que passa a ser uma obrigação dessas posturas nossas como médios ou como cristãos, que a gente tem o conhecimento teórico e consegue vivenciar a prática de Jesus através de todos os seus ensinamentos, se a gente não trouxer para o nosso dia a dia, pouco está tendo valia, todas essas coisas. Um dia a gente vai se dar conta, e não precisa ser nessa encarnação, vai ser na outra, vai ser do outro lado, e assim vai. Se não houver esse sono reparador, ou que esse sono reparador não seja de reparação, pode ser um sono profundo, que nos induz a uma volta à carne sem ter passado pelo plano espiritual fazendo todo esse reexame. Muitas das nossas encarnações passadas foram de sono profundo, indo e voltando. Quase que de uma forma animalesca, né? Por que os animais
não ficam tanto no plano espiritual, exatamente por isso, não tem muito o que fazer, eu não tenho livre arbítrio, então tem um aprendizado, vai e vem, e vai se aprimorando. Nós ficamos muitas, dezenas e dezenas de encarnações em sono profundo. Hoje, nessa encarnação aqui, pelo menos entre nós estamos tendo já alguma coisa de percepção, de quase que se acordar durante a noite, e o que eu estou fazendo, como é que é isso mesmo. E essa é a nossa fase espiritual. A gente tem que aproveitar muito isso para que a gente não venha sucumbir novamente. É lógico que às vezes até erramos e sucumbimos, mas vamos nos levantar novamente. Essa é a essência de cada um. Alguém quer dizer alguma coisa? Não? Então, pessoal, eu acho que é mais um capítulo, né, que a gente já está no final dessa obra, o quanto eu estava hoje olhando ali, passando os capítulos anteriores, o quanto que em cada um desses capítulos tem de aprendizado, se a gente pudesse ter a capacidade mental de fixar todas essas coisas, o quanto que de forma subliminar, né, que a gente tem nessas mensagens, de referência, quase como se fosse uma receita para o nosso comportamento num centro espírita. O quanto que, se a gente fosse vivenciar na plenitude todos esses ensinamentos, o quanto que a gente seria melhor nas nossas atividades mediúnicas numa casa espírita como é a Casa Lucas de Assis. Mas vale para nós sempre o aprendizado e a inclinação de procurar se modificar. Então, nesse momento, a gente renova a nossa gratidão por essa percepção toda que muitas vezes até o plano espiritual nos auxilia, e nós captamos a mensagem, mesmo que parcialmente, de como redirecionar as nossas atitudes. Nós vamos direcionar o nosso pensamento ao alto e suplicar ao plano espiritual que cada um de nós, participantes da Casa Lucas de Assis, que envolvam todos os nossos colegas médiuns, a todos aqueles que estão junto conosco, trilhando esse caminho, aqueles que até, porventura, possam ter se distanciado do nosso convívio, que a espiritualidade superior venha a nos inspirar a cada médium, a cada dirigente, a cada um dos nossos amigos espirituais sintonizados na plenitude da nossa vocação de procurar ajudar, auxiliar ao alto, em nome de Jesus, a todos aqueles que nos procuram na Casa Lucas de Assis. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Isso aí, então, pessoal.